Então, essa é para a avaliação de antropologia visual. Quando a gente pensa na antropologia visual, não na antropologia visual assim, mas na parte visual da antropologia, é o que a gente acaba mais se referindo, é o que acaba se tornando mais marcante. Porque à medida que tu tem um relato escrito, tu pode olhar, tu pode analisar, mas ver, a imagem tem um poder imenso sobre a palavra escrita. Não que isso desconsidere a palavra escrita, mas se torna uma evolução da palavra escrita ao relato visual. Que nem no exemplo do Nanuque. Antes do Nanuque, o esquimó, muitos outros exploradores tinham feito viagens e relatos de povos e civilizações ao longo do planeta inteiro, em trabalhos antropológicos incríveis. Mas, quando o Nanuque apareceu nas telas, quando as pessoas olharam para o Nanuque nos cinemas, elas puderam se identificar. Ele não era um trabalho, ele não era uma coisa bidimensional escrita numa página. Ele era um ser vivo, ele pôde ser visto, e era entendível. Mesmo que hoje a gente saiba que o Nanuque ele é toda uma fabricação, enquanto realidade, porque é um tema muito complexo também, abordar o que é verdade no trabalho, a gente vê que o Nanuque foi ensaiado. Os esquimós não eram aqueles belos selvagens de uma parte isolada que sobreviviam. Não, eles já tinham um contato com a civilização branca. E eles já usavam ferramentas e técnicas de caça modificadas pelas ferramentas. Eles usavam rifles, eles tinham conhecimentos de rádio, dessas coisas. Mas, quando o Nanook foi feito, ele não foi feito, ele não foi feito buscando inferiorizar ou tipificar. Se vê que o cineasta teve um respeito por aquele povo, mas ele tinha uma visão eurocêntrica. E ele quis passar essa visão eurocêntrica na sua narrativa. Por isso que quando a gente olha para o Nanuque, a gente acaba vendo aquelas partes em que eles puxam uma lontra do mar e lutas intermináveis com os elementos, que uma glamorização daquela rotina. Até o prefácio do filme, em que ele informa que o Nanuque tinha morrido numa longa caçada, acaba sendo mentiroso, já que a gente sabe que o Nanuque ele acabou morrendo, dormindo em casa. Mas a intenção já está clara ali. Está querendo um retrato daquele povo, além do escrito. Porque quando a gente escreve na descrição, tu acaba perdendo partes ou relevando. Mas quando tem um relato em vídeo, tu acaba não aumentando o teu material base, mas tu acaba permitindo que diversas interpretações. A própria ideia da filmagem já cria a interpretação, já que ao momento que tu está filmando, tu está escolhendo o que filmar. E a partir do momento em que tu edita o filme, que tu faz um corte final, as partes que estão fora do filme já também mostram um foco. Se a gente passar isso para o Rush, que ele vai mostrando no Jaguar, Os Mestres Loucos e o Eu Negro, a gente vê mais uma influência cinematográfica e menos uma ideia de uma etnografia mais clássica. Não é mais um histórico-culturalismo. O Rushkin tenta mostrar o cotidiano, mesmo que seja um cotidiano fabricado, mas ele dá voz para o material de estudo dele. É até leviano chamar os participantes do filme de material de estudo, sendo que depois o Edgar Robson ele acaba se tornando um cineasta bem respeitado e ganhando vários prêmios na África. Porque no momento que o Rush se propõe a
Eu tenho uma câmera e eu tenho um grupo. Eu vou acompanhar esse grupo com a câmera e o grupo vai me contar o que ele quer dizer. O Rush deixa de ser o cineasta, ele se torna um dos personagens. Porque o momento que ele está lá, que ele se propõe a caminhar pelas ruas, que ele se propõe a discutir com os personagens, e os personagens se propõem a discutir com ele, a narrar para ele, a falar a sua verdade, ele acaba caindo até num certo surrealismo. O Rush acaba se entrando no cinema verdade e acaba mostrando um caminho de cinema. Vai ser muito utilizado na França dos anos 60, o cinema verdade, o Godot e vários outros que vão fazer filmes incríveis, que é um cinema mais que se afasta do estereótipo do Hollywood, de grandes históricas e momentos épicos. E ele é uma coisa mais pé no chão, marginal. Hoje não é até um termo bom para se abordar, porque ele tenta caminhar pelas ruas com as pessoas. Não é uma grandes glamourações, são coisas reais, entre muitas aspas. Porque no momento que a gente olha para o eu negro, a gente acaba se perguntando o que é real daquilo. Porque ele é um relato surreal. Porque a partir do momento em que a gente acompanha aqueles personagens, eles podem, e a gente consegue ver pela ótica deles, a gente vê que o que é real é extremamente subjetivo. O que é real ali? Ele realmente lutou na Guerra da Indochina ou ele só está contando que ele lutou na Guerra da Indochina? Quem pode provar que isso é verdade? Quem pode provar que isso é mentira? É uma conversa. Se tu conversa com alguém e essa pessoa te dá um relato, tu pode duvidar desse relato, mas tu não vai exigir provas. Quando o Rush se propõe a isso, ele acaba mostrando um outro lado daqueles personagens, porque ele permite eles se imaginarem. Nem na cena do boxe, que tu olha a cena daquela grande luta de boxe e ele vai ser um boxeador. E aí, não, é o sonho dele. Ele tem uma esperança que ser boxeador poderia tirar ele daquela vida de trabalho e dar uma vida de astro. Quando a gente pula para o Jaguar, ele é muito mais simples em estrutura, não em narrativa, porque ele narra um fenômeno típico do mundo nos anos 60, nos anos 50, anos 60. Do êxodo rural, tu vai ter aqueles imigrantes que vão sair. Isso é uma coisa que a gente viveu no Brasil e viveu na Ásia também. Os trabalhadores saíram do campo porque eles consideravam que não tinha uma perspectiva, enquanto se explodiu as indústrias urbanas e eles fazem toda a sua viagem. A gente tinha os nordestinos que foram para Rio, São Paulo, no Brasil. A gente vai vendo aqueles personagens que saem do interior da África e vão até o litoral, que eles estão buscando uma vida melhor. Mas o que é uma vida melhor? Isso é relativo. Eles se contam uma história para eles, uma história que existe um mundo incrível no litoral e que eles vão ter sucesso. E eles vão lá e eles percebem que não é aquilo. Eles percebem que eles não que eles foram enganados, mas eles foram encantados por um sonho. Então eles participam daquele sonho por um tempo. E quando eles percebem que aquela vida não é eterna, eles voltam. É um processo é uma jornada do herói da migração. São os três heróis que saem da sua casa, eles fazem a longa viagem. Quando eles chegam lá, eles têm suas aventuras, mas eles têm que voltar para casa, porque eles vão trazer os objetos que eles conseguiram, roupas, quinquilharias, eles vão mostrar para a família deles e vão contar as histórias. A principal mensagem do Jaguar são as histórias que eles acabam que é cíclica, porque eles vão
os personagens eles vão para o litoral, eles voltam, eles contam histórias das aventuras deles na costa. Eles vão inspirar os irmãos, os primos, os amigos mais jovens a quando alcançarem uma certa idade, eles irem, que é normalmente ali o fim da adolescência, porque é a idade que eles não têm nada a perder, entre aspas. E aí eles vão pro litoral, eles tentam ganhar a vida, e essa vida não vai ser ganha. O, é uma é uma bastardia do American Dream, do sonho americano, que qualquer um com esforço e dedicação vai conseguir ganhar a vida, ter uma casa de 2 andares e um carro na garagem. E aí quando a gente olha para os Mestres Loucos, que é o filme mais transgressor dos três, a gente acaba olhando para a possessão, mas toda a ideia daquela possessão é uma paródia do sistema colonial europeu. Quando tu tem os generais, quando tu tem o vice-governador, quando tu tem o fuzilamento ensaiado, tu tem toda uma mística construída em volta da colonização. De toda uma, e esse filme foi considerado perturbador para os europeus. Porque além deles verem uma possessão que não era uma coisa comum para a época, eles também acabam vendo ah, uma crítica, paródia das suas próprias práticas. Porque a partir do momento em que a descolonização da época começa, toda aquela prática morre. Porque ela não faz parte mais da rotina, do cotidiano deles. E o Rush acaba sendo muito interessante no final do Mestres dos Loucos, em que o Rush mostra que aquelas pessoas eles não são malucos, eles não são uma tribo isolada no meio do mato. Não, eles fazem parte daquele mundo moderno europeu. Um deles é policial, o outro é o empresário, outro é um funcionário público, outro tem uma loja. Ele legitima eles. A partir de uma, porque na visão eurocêntrica, um ritual de possessão é uma coisa não pagã, é uma coisa bárbara, é uma coisa exótica. E porque ele é uma coisa totalmente diferente da cultura europeia. E se vê que no que nesses tipos de práticas sempre tem uma tentativa de não de deslegitimizar, mas de inferiorizar. Se fosse simplesmente um filme sobre possessão, mas não tendo todo aquele contexto do colonialismo, sua recepção seria outra. Ele seria, oh, nossa, veja que interessante, que exótico. E quando tu bota a crítica ao colonialismo, tu tem uma reação exacerbada, tu tem uma, destrua esse filme, olha que abominação. E quando tu, no final, mostra que as pessoas que participam desses rituais são normais, tu legitima todo esse ritual como uma prática religiosa. Tu não mostra que. Tu não acaba mostrando que é uma coisa menor. Tu acaba mostrando que é uma coisa contemporânea. Não é uma coisa esquecida. Assim, se a gente olhar para a antropologia visual, a gente começa no. A gente pode olhar para a saída da fábrica, que foi gravado num domingo. Que é aí, que tu pode dizer que é o primeiro filme documentário, os trabalhadores vestiram suas roupas de domingo, foram à missa. Na saída da missa passaram na fábrica e saíram pelo portão da fábrica. Ah, uma, totalmente uma invenção, mas não deixa de ser uma verdade. O filme se propõe a vamos ver os trabalhadores saindo da fábrica. Não disse que tinha que ser no dia de serviço. Os trabalhadores saíram pelo portão da fábrica. Tu pode construir a narrativa em cima disso. O Nanuki. O Nanuki se propõe a acompanhar um esquimó. Ele acompanha o esquimó. Que ele é ensaiado.
as práticas ali não são as usadas, ele tenta mostrar um mito, sim, sim e não. Ele não deixa de ser uma verdade a partir do momento que a proposta dele é vou acompanhar um grupo esquimó. Mas a partir do momento em que ele fabrica toda a história, ele também é uma mentira. Mas no momento em que todos aqueles que as pessoas que são filmadas concordam em seguir aquela história, é uma verdade. No eu negro, que eu considero o eu negro que eu considero mais fascinante. Aqueles jovens ali, eles são todos inseridos num mundo urbano. Eles, eles acabam subvertendo totalmente a cultura que veio subverter eles. Num movimento do anti-europeu, quase involuntário. Porque, a partir do momento que eles são um povo isolado e eles entram em contato com os europeus e os europeus tentam civilizar a África e, no, os africanos acabam pegando toda aquela cultura europeia e subvertendo ela, transformando ela numa língua de rua, como nos seus próprios nomes. Eles não se tratam pelos seus nomes verdadeiros, eles se tratam por apelidos, a nomes de atores, nomes de personagens. Eles subvertem essa ideia. Que nem os bares, o bar Hollywood, o Tarzan, o personagem, o que é o taxista. Eles, eles têm os seus nomes reais, mas a partir do momento que eles estão na rua, que eles estão naquela caldeirão da cultura da rua, eles tornam aqueles personagens. Eles acabam criando uma segunda persona, que nem no Jaguar. O que é o Jaguar? O Jaguar é um estereótipo de um personagem de filme. Ele é uma ideia fabricada sobre o que seria um galã. Ele é alguém que anda calmo pelas ruas, todos olham para ele olha para as pessoas, ele fuma um cigarro, ele está sempre tranquilo, ele é sempre educado, ele é sempre charmoso, as pessoas olham e admiram. E assim a gente vai ver que se torna, que se torna engraçado, porque o, é, uma é uma subcultura, é uma cultura de rua. E isso está sendo. O Rush está abordando isso, mesmo que ele não use o termo de subcultura, cultura de rua, 50 anos antes disso começou a ser abordado. E se não fosse um relato visual, se perderia isso. Se Eu Negro fosse um trabalho escrito, a gente acabaria perdendo muito dessa linguagem. Porque a gente não poderia ver a Trash Villa. A gente, ou no Jaguar, a gente não conseguiria ter a imensidão da viagem. No Jaguar, antes deles partirem, eles faziam um ritual. E no relato escrito, a gente perderia essa ideia desse ritual. Ele seria resumido, ele seria diminuído. Toda a jornada ia perder. Não o valor, mas ia perder a grandeza dela. Porque quando a gente vê as estradas, quando a gente vê as dificuldades que enfrentadas, a gente visualmente a gente acaba tendo uma maior noção do que se trata. E isso o trabalho escrito não pode ser. Claro que o trabalho escrito, colaborando com o ato do cinema, engrandece. Mas quando a gente pensa assim, em antropologia visual, a gente tem que pensar além só do da câmera, só da ideia de gravar. A gente tem que pensar em tudo que está nos cercando. Porque, querendo ou não, o ser humano acaba usando, tendo a visão como a principal referência. E, então, sendo um povo que olha para as coisas,
a gente acaba criando muito mais empatia, as imagens acabam mostrando muito mais do que o relato escrito. A gente pode ver isso ao longo da história. As grandes imagens que chocaram o mundo. A gente pensa do 11 de setembro, a gente pensa das guerras, a gente pensa da garota fugindo do bombardeio de Napalm da Guerra do Vietnã. Se não for, essas imagens chocam profundamente as pessoas. Uma coisa que o relato escrito mesmo também choca, mas tem um impacto menor, porque a pessoa não consegue se impactar na hora. Quando o visual aparece, quando a imagem tem força, a imagem tem um poder imenso. O que a palavra escrita acaba perdendo força. Porque quando a gente escreve, a gente transporta para a eternidade. E o texto escrito acaba precisando de uma reflexão. Quando o texto escrito ele se baseia em refletir, enquanto a imagem a gente reage. O trabalho escrito acaba mostrando que a gente nos impacta até mais que um visual de vez em quando, mas ele precisa que a gente reflita, que a gente leve ele na mente, que a gente busque quando a imagem a gente reage a ela, principalmente hoje, no dia das redes sociais. Nós reagimos muito rápido, tudo tem que acontecer imediatamente. Nós reagimos às imagens e o poder da imagem acaba até se diluindo, porque hoje nós vivemos na era das guerras de videogame, que a informação toda ela é diluída e consumida tão rápido que ela é esquecida tão rápido. Se a gente pensar da diferença dos 50 anos do El Negro de Jaguar para hoje, a gente tem que levar cada vez mais em consideração o poder da obra do Rush, do que ele se propôs a fazer. Porque senão ele acaba caindo no mesma. A gente acaba caindo na mesma armadilha que a gente caiu hoje do consumo da imagem. E a imagem acaba perdendo o poder que ela tinha. Porque nós reagimos a tanta coisa, há tanto tempo, ao mesmo tempo, que ela acaba não diminuindo, mas nos anestesiando. E quando a gente olha para uma obra como Os Mestres dos Loucos, a gente acaba vendo que a imagem, ainda o poder da imagem,